Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira, na classe Semeadores de Cristo. Hoje, dia 29 de março, vamos estar estudando a primeira parte de lições da Palavra de Deus. Os professores Stephanie Valadão e eu, pastor Ciro, estamos aqui para juntos aprendermos a Palavra. Encontramos no capítulo 2 de Provérbios: E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Oremos. Ó Pai amado, é justamente isso que nesta manhã nós estamos buscando: clamar a Ti por sabedoria, por entendimento, e que o Senhor possa nos dar graça nesta manhã e a direção do Teu Espírito Santo. E nós Te louvamos pela Tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos estudar a lição 5, Marcos, as obras do servo, a parte 1. O texto áureo desta lição diz: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. O texto bíblico básico encontramos no capítulo 1 de Marcos, dos versículos 29 a seguir. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos os que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. A palavra introdutória relata que as obras de Jesus são a primacial fonte do interesse de Marcos. Ao longo do seu evangelho, esse filho de Maria apresenta o Messias como trabalhando no reino, como um servo empenhado em realizar as obras que lhe foram propostas e confiadas por Deus Pai. A porção dedicada às obras práticas de Jesus em comparação com seus discursos é maior no segundo evangelho do que em qualquer outro. Marcos registrou 18 milagres de forma objetiva, clara, não fornecendo extensos comentários acerca deles, e apenas 4 parábolas completas. O ministério de Jesus em Marcos foi autenticado por obras poderosas nas esferas física e espiritual. Nessa porção da Escritura, observamos que Cristo pregou com autoridade, encontrou e venceu poderes demoníacos e curou doentes, até mesmo leprosos, que naquele contexto eram intocáveis. Peço que os irmãos atentem para citações aqui desses textos bíblicos e meditem, por favor. Nessa lição, destacaremos ao menos 3 obras de Jesus como servo, sendo elas: o ensino da palavra, a operação de milagres e o perdão de pecados de todos os que nele criam e reconheciam como Filho de Deus. Marcos ensina-nos que podemos aprender muito sobre a pessoa divina de Jesus, pela análise de suas obras como servo de Deus. Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 45. O ensino da palavra. A missão primordial do servo era evangelizar.
Seu desejo primeiro era salvar os pecadores. Em razão disso, ele foi incansável em anunciar e ensinar a palavra de Deus. Suas aplicações diretas da verdade diante das heterogêneas multidões são a prova de que o ensino era a prioridade em sua missão, mesmo diante da incredulidade. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Marcos capítulo 6, versículo 6. Embora tenha descrito mais obras do que as palavras do Mestre, Marcos revela-nos que Jesus, o servo, anunciou de maneira veemente as boas novas de salvação. Das 12 vezes em que o vocábulo evangelho aparece nos 4 primeiros livros neotestamentários, 8 estão em Marcos. O servo ensinava com autoridade. Ao apresentar o ministério de Jesus, logo na sessão de abertura do seu evangelho, Marcos revela-nos que Cristo agia e pregava com autoridade. Frequentemente eram concedidas ao carpinteiro de Nazaré oportunidades de ensinar nas sinagogas, aos sábados. Marcos capítulo 1, versículos 21, capítulo 3, 1 e 2, e no capítulo 6, versículo 2. Em Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22, observamos que a maneira como Jesus pregou foi aguda a ponto de deixar pasmos seus ouvintes, forçando-os a compará-lo com os mestres com os quais estavam acostumados. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22. A diferença de autoridade entre Jesus e os outros mestres estava na fonte de suas mensagens. Enquanto os escribas divagavam em suas ministrações, baseando seus discursos na tradição de homens, Marcos capítulo 7, versículo 8, os ensinamentos de Jesus vinham direto do Pai. João capítulo 8, versículo 26. Portanto, de dentro de si e das suas escrituras. O mestre dos mestres jamais precisou recorrer a fontes externas para ensinar com autoridade. Ele é a fonte. As escrituras emanam dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 a 3. A explicação, inspiração e revelação da palavra estão nele. O servo ensinava com sabedoria. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, declara que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo. Merece destaque nesse ponto a colocação feita por Eduardo Joiner. Sabedoria e ciência diferem entre si, pois ciência é o conhecimento, enquanto sabedoria é o uso correto desse conhecimento. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que ter sabedoria para ensinar não é o sinônimo de demonstrar todo o conhecimento adquirido. Antes implica utilizar todos os recursos necessários para que se alcancem os objetivos pretendidos. A sabedoria com que Jesus ensinava ingressava à mais profunda estrutura da mente humana. Quando pregava, suas palavras alcançavam os simples e confundia os religiosos intelectuais. Suas proposições provocavam as mais diversas reações em seus ouvintes e interlocutores. Ao longo das páginas marcanas, há pelo menos 23 registros de resposta dos ouvintes de Jesus. Eles ficavam admirados, capítulo 1, versículo 27, criticavam, Marcos capítulo 2, versículo 7, demonstravam medo, perplexidade, espanto e hostilidade, Marcos capítulo 4, versículo 41, 6, 14, 7, 37, 14, 1, dentre outras tantas manifestações contundentes.
O servo ensinava por parábola. As parábolas usadas pelo mestre não são compostas de outra coisa além de analogias e de metáforas contínuas. Jesus retirava de todos os segmentos da vida palestinense um rico tesouro, do qual continuamente extraía coisas antigas e coisas novas para dar maior realce à sua pregação. Embora tenhamos em Marcos o registro de apenas 4 parábolas completas: semeador, candeia, semente, grão de mostarda, a riqueza e a profundidade dos ensinamentos nelas contidos é algo extraordinário. Eu recomendo aos nossos irmãos lerem essas referências de cada uma das parábolas. Em uma parábola, 2 citações são similares, são colocadas lado a lado para que se estabeleça uma comparação entre elas. Ao ensinar a palavra da verdade, o servo lança mão desse recurso a fim de transmitir às multidões e aos discípulos realidades morais, éticas e espirituais, levando assim seus ouvintes a uma intensa reflexão. Os que estivessem dispostos a considerar a comparação proposta recebiam o entendimento do ensino. Aos desinteressados, no entanto, as parábolas serviam para ocultar a revelação do ensinamento. Marcos capítulo 4, versículos 11 a 13 e Mateus capítulo 13, do 11 ao 15. Eu quero deixar aqui para os nossos irmãos subsídios para o estudo diário. A partir de amanhã, segunda-feira, até o próximo sábado, leiam cada uma das referências cada dia e vamos aprofundando na palavra do Senhor. Até a próxima aula.